Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Agora teremos uma entrevista especial com o secretário de Esporte, Lazer e Cultura do governo de Mato Grosso, Alberto Machado. Olá, secretário, bom dia. Seja bem-vindo ao programa A Notícia de Frente. Bom dia a todos que estão em casa, todos aqui da bancada. É um prazer estar aqui. Vez e outra acompanho, adoro o conteúdo de vocês. O grande Kleber Lima, já fui secretário junto comigo, meu parceiro, meu amigo. Em nome dele eu cumprimento a todos. Secretário, vou começar falando sobre um tema aqui muito sensível, pandemia e as festividades de final de ano. Nós sabemos que a responsabilidade dos municípios deliberarem sobre a realização de Réveillon e também de Carnaval. Mas pouco a pouco, todos os estados brasileiros já estão se manifestando e as prefeituras também, tá? Eu quero até reiterar aqui que, por exemplo, a maior cidade do país, São Paulo, já definiu que não vai ter mais Réveillon, acabou de cancelar aí o Réveillon na Paulista. Mas aqui em Cuiabá nós temos, ou melhor, na região metropolitana, um cenário diferente. Por exemplo, o prefeito da capital já disse, nada de Réveillon público, mas permitiu os eventos privados. E aí nos deparamos ontem com uma notícia, a Chapada dos Guimarães vai fazer um Réveillon, inclusive com show nacional. Ou seja, o entendimento que apenas mudou de endereço a realização de um Réveillon, saindo daqui da capital e indo para a Chapada dos Guimarães. E eu quero saber do senhor, que tem a pasta aí de esporte, lazer e cultura, o governo de Mato Grosso, mesmo que não tenha poder de impedir a realização desses eventos, vai se manifestar a respeito? Pode ter um decreto, ainda que esse decreto não consiga modificar o planejamento do município, só para a gente poder aqui entender o que vai acontecer nesse final de ano. Bom, eu acho que a palavra-chave para isso é ter bom senso, é ter sensibilidade. Não existe uma decisão totalmente acertada quando se trata de pandemia, né? Nós nunca vivemos isso, não temos parâmetros para a gente conseguir julgar os próximos acontecimentos. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre alerta e não ter vergonha de tomar uma decisão e, se precisar, voltar atrás, caso ela não seja mais adequada. Eu tive conversando com o secretário Gilberto, ele me falou que não pensa nesse momento em nenhum decreto voltado para essa pauta nesse momento. É uma decisão, como você falou, estritamente dos municípios. Eu acho que cada prefeito tem que fazer a sua avaliação, tem que fazer a sua análise olhando a situação pandêmica do seu município, de leitos, de retaguarda, de estrutura para que isso aconteça. Mas eu penso que seria importantíssimo que a gente tivesse muita sensibilidade para fazer em um formato, em um pensamento, onde esse segmento tão impactado ele seja respeitado, seja ouvido, tenha voz nesse diálogo para que possa achar uma solução de coexistir. Cuidado que é principal da vida das pessoas, tentar barrar o máximo possível o crescimento dessa pandemia e tentando levar em consideração as ações, a cadeia produtiva desse segmento que se movimenta, que há muito tempo vem sendo castigada, há muito tempo vem sendo impactada com essa pandemia. Nós temos ações, nós tivemos aí o jogo recentemente aí do nosso Dourado contra o Palmeiras, com mais de 25 mil pessoas na arena. Eu não vejo grandes dificuldades da gente tentar manter os eventos com medidas de segurança, com uso de máscaras, se for o caso, exigindo vacinas. Eu acho que o grande segredo é que a população se vacine o mais rápido possível. Eu acho que campanhas voltadas para vacinação, para que tomem suas doses de reforço, que tomem suas segundas doses, sejam fundamentais. Mas acho importante a gente ter sensibilidade, dialogar, para que a gente não termine de estraçalhar um segmento de eventos, de shows, de hotéis, de restaurantes, todo um segmento que depende dessa época do ano, de carnaval, de ano novo, para minimamente manter o seu sustento depois de um período tão difícil aí de arroxos de pandemia. Secretário, bom dia. O setor cultural foi um dos que mais sofreu com os impactos da pandemia. Até por conta disso, o governo criou um auxílio de 3 parcelas, se eu não me engano, para tentar cobrir um pouco desses prejuízos, né, e dar esse fomento aí ao setor cultural. Essas parcelas foram suficientes para cobrir os prejuízos que eles tiveram? O governo do estado também pensa em algum tipo de programa ou de extensão de auxílio para os próximos meses, principalmente se essa variante nova chegar com força aqui a Mato Grosso? Bom, que pese a pandemia, o segmento da cultura foi um dos mais impactados com essa pandemia. Nós tivemos a Lei Aldir Blanc,
onde a Lei Aldir Blanc nós tínhamos três incisos. O inciso primeiro eram as 3 parcelas de auxílio emergencial para quem passava necessidade em relação ao seu fazer cultural, ao seu trabalho. Nós tivemos o inciso 2, que foi de apoio aos espaços culturais, e o inciso 3, que foram grandes editais. Só para o Mato Grosso foram 50 milhões de reais destinado à cadeia produtiva da cultura. Então, o governo do estado fez a execução de 30%, de 30 milhões. Nós fomos um dos poucos estados do Brasil que executamos 100% desse recurso. Aqui, o estado vizinho, Goiás, executou 10%, nós executamos 100% desse recurso. Ou seja, a Lei Aldir Blanc, que colocou 50 milhões de reais no estado de Mato Grosso nesse período tão complicado, se você comparar com a Lei Rouanet, desde que ela foi criada, desde que ela foi fundada, você somar tudo que veio até hoje para o Mato Grosso, não dá o valor que foi injetado pelo governo federal nesse começo. E nem só de Lei Aldir Blanc o governo do estado, a CECEL, ficou. Nós temos um governador do estado que entende a importância da cultura como fator de transformação social, e nós tivemos um ano histórico. Nós tivemos quase 70 milhões de reais em editais de fonte própria da CECEL para que a gente movimentasse, fomentasse a cadeia produtiva da cultura, com editais voltados para municípios, para trabalhadores da cultura, para associações, nas mais variadas vertentes. Então, pensamos que, apesar do período difícil, o poder público esteve lado a lado da classe dos trabalhadores da cultura, e temos editais nesse momento aberto. Lançaremos antes do fim do ano mais, se não me engano, 15 milhões de reais em 3 editais, que a gente vai deixar essa cadeia produtiva aquecida e alimentada para começar um 2022 que a gente pensa que pode ser muito diferente. Secretário, pelo número que o senhor dá aí do investimento da Lei Aldir Blanc em Mato Grosso, então a gente pode concluir que, longe do que falam, o governo Bolsonaro não foi tão ruim assim para a cultura e para o financiamento da cultura como é acusado? Eu acho que o governo Bolsonaro se comunica mal, né? Se relaciona mal com isso. Eu acho que a Lei Aldir Blanc foi realmente um divisor de águas para os trabalhadores da cultura, que pese poucos estados conseguiram executar a Lei Aldir Blanc na sua totalidade. Ela foi colocada em prática muito próxima do fim do ano, com execução obrigatória até 30 de dezembro. Depois que estados tinham perdido o recurso, o senador Wellington Fagundes é autor de um projeto de lei que prorrogou, inclusive, um pouquinho mais a execução, mas a Lei Aldir Blanc realmente foi muito importante. O que há discordância são nas políticas públicas culturais pensadas pelo Mário Frias, pelo presidente Bolsonaro em alguns aspectos, mas a Lei Aldir Blanc foi emergencial, foi importante, foi no momento certo, assim como nessa mesma esteira nós tivemos agora recentemente a aprovação da Lei Paulo Gustavo, que é uma continuidade da Lei Aldir Blanc, uma lei que colocaria no mercado 4,3 bilhões de reais voltados para os trabalhadores da cultura, prioritariamente para o audiovisual, sendo que para o Estado viria algo em torno de 60 milhões de reais se essa lei for aprovada agora na Câmara e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Estamos na luta para que eles aprovem. Aparentemente o Bolsonaro é contra a aprovação da Lei Paulo Gustavo, mas penso que se faz muito necessária para dar continuidade aos avanços que foram feitos pela Lei Aldir Blanc. Essa lei é iniciativa legislativa? Sim. E Aldir Blanc? Também. Benedita da Silva. Ok. Secretário, eu queria falar um pouco sobre a Arena Pantanal. De certa forma, deixou de ter um pouquinho o título de elefante branco, pelo menos por conta da ascensão do Cuiabá. Mas é uma arena multiuso, sabemos da pandemia, mas existem aí elementos externos, não só interno da arena. E aí, infelizmente, a gente vê um cenário ainda desolador. Existe um complexo na arena que seria um restaurante ou talvez um espaço dedicado para outras finalidades, mas nós temos um certo abandono dessa estrutura e também a falta de utilização. Afinal de contas, nada será feito na Arena Pantanal ou já tem projetos aí, tem uma destinação mais útil para a Arena Pantanal? Olha, eu acho que ela está longe de certa forma, deixar de ser elefante branco. Eu acho que ela era, sim, na minha leitura, um grande elefante branco, e ela pulou de elefante branco para a queridinha da Copa América. Foi a sede mais elogiada de todas as sedes da Copa América. Em 10 dias conseguimos receber. Hoje a Arena recebe a Escola Arena, tem a Secretaria de Cultura lá, nós tivemos o Centro de Triagem de Covid, o Detran. Então nós tivemos um entendimento onde a Arena hoje funciona, ela é 100% ativa.
na sua utilização. Temos o Cuiabá sendo, sem dúvida nenhuma, protagonista nessas utilizações. A vinda do Cuiabá na Série A é fundamental para que a gente coloque a Arena realmente em destaque como protagonista entre os aparelhos esportivos. Existe um projeto para que a gente crie o name rights da Arena. Eu acho que todas as arenas do Brasil, eu tive visitando o estádio do meu amigo Kleber Lima, o Química Arena, o Allianz Parque, que são estádios que existem parcerias privadas na hora de colocar o nome das arenas para que isso aconteça. Eu tenho um processo de chamamento público pronto para aquele espaço lá fora, para que alguém se apresente, mas penso que seria interessante eu conseguir entregar junto com o Name Rights aquele espaço para que fique mais atrativo para quem possa se interessar. É um chamamento público que tem que ser feito para o Name Rights, a gente está terminando de construir os termos, é algo novo para o poder público aqui. Se utiliza muito em todo o Brasil. O Credit Card Hall hoje se chama Unimed Arena, tem o Chevrolet Hall, Itaipava Arena. É uma ação muito inteligente, onde o poder público tira o custo operacional da arena em troca de utilização. Quem sabe aí um Agro Arena Pantanal. Fica a sugestão, nos próximos meses aí, no começo do ano, a gente vai estar trabalhando debruçado sobre isso, para que a gente avance em relação a isso. Caso o name right da Arena não avance, nós estamos com o chamamento público pronto, especificamente para um restaurante, para um espaço próprio daquela área externa. E só explicar melhor o que significa isso para o nosso telespectador, que é o seguinte, ceder o direito de batismo do nome da arena e cobrar por isso, é isso? Exatamente. Name rights, então, você utiliza... Qualquer empresa poderia, a gente faz um chamamento público, a gente tem uma estimativa de... Estádio Amage, Arena Amage. Vila Real, Arena Pantanal. Vila Real. Preferia. Dorileu, fica a dica. Secretário, nessa linha sobre o custo da arena, em quanto que está mensal hoje esse peso para cima do governo do estado? A gente tem um custo aproximadamente de 6 a 7 milhões ano, vai variando com a utilização de energia. Nós já conseguimos ali para o Aicim Tocantins aquele programa junto com a Energisa, o Aicim Tocantins já está com energia solar, a gente está tentando enquadrar também a Arena Pantanal para essa utilização, que eu acho que baixaria muito o custo. Hoje em dia, algo 6 a 7 milhões de reais ano para a manutenção da Arena Pantanal. Mas o modelo de parceria seria, por exemplo, parecido com o do Maracanã ou do Mineirão, de que a empresa também pode tomar conta e administrar de forma de fato o estádio? São ações distintas, né? No meu planejamento, nós tínhamos 3 etapas a executar com a Arena. Primeiro, ativar a Arena. Quando nós chegamos, a Arena, os elevadores não funcionavam, banheiros, gramado, vestiários. O primeiro passo era ativar a Arena e esse passo já está executado. O segundo passo é fazer um name rights para que a gente encontre um parceiro privado para nominar a Arena e dividir esse custo com a gente. E o terceiro passo é criar uma parceria para uma gestão compartilhada para que a execução da Arena funcione. Isso vai agilizar as ações de dentro da Arena. Por um exemplo, se nós tivemos um jogo agora com muito público contra o Palmeiras, a gente tem sempre um que bebe um pouco a mais, o cara quebra um banheiro, quebra uma porta. Eu levo um tempo danado como poder público para licitar, para organizar. Se algo acontece fora do comum, a gente tem que fazer algo. A burocracia é muito demorada para que eu faça um conserto. Se eu faço uma parceria público-privada com isso, se eu faço uma gestão compartilhada, a empresa que está fazendo aquela gestão consegue executar com mais rapidez, pagar mais barato, com isso o custo operacional da arena também diminui e a gente faz como algumas arenas do Brasil funcionam. Poucas arenas, arrisco a dizer que talvez seja a única arena que disputa a Série A, que ela é gerida pelo poder público. Isso a gente tem muita dificuldade para que isso aconteça. É importante frisar, os dias de jogos, a execução dos jogos, elas não são uma gestão da secretaria, sendo de quem está locando o espaço, que seria o Cuiabá, a Federação Mato Grossense, a CBF. Acredito muito na gestão deles, mas são ações distintas que a gente deve ter. Secretário, a Secretaria do Som é muito grande, esporte, cultura, lazer, mas a cultura sozinha é um colosso de grandiosidade. Queria que o senhor desse uma passada rápida, assim, alguns temas como é que está a execução dos editais, como é que está, além do incentivo o senhor já falou, como é que está a reativação dos museus que estavam com editais também todos esperando só a assinatura de contrato e a execução, o pagamento das emendas parlamentares, que é um assunto que sempre
gera conflito, inclusive deve estar gerando para o senhor, eu tenho informação de que a grande reclamação dos deputados estaduais, quando pede para o governador antecipar a saída dos pré-candidatos, não é nem que eles tenham que sair, eles querem receber as emendas. Como é que está isso lá? Kleber, eu vou começar pelas emendas porque é um motivo para mim de muito orgulho, né? Eu entrei na secretaria em agosto, setembro do ano passado. Eu estava antes como secretário-chefe de gabinete do governador Mauro Mendes, e as emendas, e eu tive o privilégio já de trabalhar na Assembleia, já trabalhei ao lado do Botelho, sei da importância da emenda para que os deputados consigam cumprir seus compromissos da ponta. Quem recebe as demandas acaba sendo os deputados. Então nós criamos um formato, vai aqui meu agradecimento, vai aqui meu parabéns a todo o time da CCEL. Hoje nós temos na secretaria a melhor execução da história de emendas. A CCEL hoje tem 91% das suas emendas executadas. É histórico, é o que cria uma relação muito harmoniosa. Eu ouço na imprensa particularmente muitos ruídos em relação a secretários com relação à sua relação com a Assembleia, mas na CCEL particularmente, graças a um grande time que a gente criou, uma força-tarefa que foi criada, a CCEL tem a melhor execução de emendas, na casa de 91% das emendas hoje estão executadas dentro da secretaria. Nos anos anteriores... Executado significa pago? Pago, empenhado ou liquidado, né? Ou em processo. Esses 9% nós temos, que ainda não foram executados é falta de apresentação de projeto ou proponente com problema de documentação que a gente não tem como avançar. Então eu acho que a gente mudou de patamar em relação a isso, deu um salto. Antigamente trabalhava-se na casa de 11% a 13%, nós mudamos para 91%, e isso faz com que a gente leve cultura, leve esporte aos quatro cantos, agilize esses recursos destinados pelos deputados. A partir do ano que vem as emendas não serão mais carimbadas, né? Saúde, educação, cultura e esporte. Penso que essa nossa boa execução das emendas vai ser um carro-chefe para que a cultura receba ainda mais recursos por parte dos deputados. Com relação aos editais, são um grande sucesso. Eu acho, Kleber, mais do que a quantidade de recursos destinados, é a qualidade de como ele é destinado, né? Nós criamos formatos onde os quatro cantos do estado são prestigiados. Eu sempre fui artista e o que me chamava a atenção negativamente é que parecia uma grande Secretaria de Cultura do estado de Cuiabá. E não é, são 141 municípios. Então nós criamos notas sociais, formatos de distribuição, nós criamos notas sociais para municípios com menos de 40 mil habitantes. Nós estávamos falando aqui antigamente do Conselho LGBTQIA+, criamos notas sociais para os invisibilizados, para quem sempre ficou à margem dos editais, LGBTQIA+, negros, índios, quilombolas, mulheres, portadores de necessidade. Criamos um formato onde esse recurso chegou a quem precisava. Então, parabenizo a todo o time da CCEL por esse empenho. Criamos um edital que eu acho que materializa o nosso pensamento, a determinação do governador Mauro Mendes de levar a cultura aos quatro cantos desse estado, um edital que se chama Fluentes. O nome já se auto-explica, né? A gente quer abastecer os 141 municípios de cultura. São editais montados tanto para a pauta livre quanto para apoio ao Natal, onde quase 100 municípios foram contemplados, de 12.880 mil reais, somente 250 mil ficou na capital, o restante foram para os municípios do interior do estado. Então, o nosso objetivo de fazer com que o trabalhador e trabalhadora da cultura e do esporte se sintam em casa na CCEL e que esse recurso chegue aos quatro cantos desse estado, vem acontecendo. Temos nesse momento 3 editais abertos, um edital de 3 milhões de reais para o audiovisual, um edital de 2 milhões de reais de economia criativa, um edital de 700 mil reais para games, é uma novidade, e lançaremos ainda antes do fim do ano 3 editais, um edital de 10 milhões de reais chamado Vivências, onde as mais variadas manifestações culturais estão contempladas, um edital de 3 milhões para a biblioteca e de 2 milhões o Estevão de Mendonça para a nossa literatura local. Dos museus? Os museus estão reabertos. Eu estou terminando o Museu Histórico, terminando uma reforma. Nós tivemos um problema com a construtora, tivemos que mudar o contrato, mas já está, a ordem de serviço já está dada para retomar. O Museu de Arte Sacra é um grande sucesso, o Museu Histórico lá da Beira Rio
está sendo também um grande sucesso, recebeu recentemente aí a Feira Gaia, foi um evento muito bacana, projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc. A Casa dos Governadores, a gente pensa agora no começo do ano reabrir para público, ele ficou fechado em função da pandemia, mas já está apto a funcionar. Secretário, mudando um pouquinho de assunto, falando de política partidária, o senhor é filiado ao Democratas, tem uma posição importante no partido. De que forma que a sigla tem se preparado para essa fusão, de fato, com o PSL aqui em Mato Grosso? E como que o senhor recebe essas críticas de falta de comando, de falta de organização ainda do Democratas aqui no estado? Bom, eu sou soldado raso, né, gente? Eu estou num partido tão protagonista, tão importante, com grandes peças históricas, com o governador do estado, com o senador da República, com o presidente da Assembleia, hoje primeiro secretário, Eduardo Botelho, mas gosto dessa política partidária, estou sempre acompanhando isso. Eu acho que é uma fusão importante, eu acho que fortalece o partido. Penso que, caso o governador deseje a reeleição, e eu particularmente vou trabalhar fortemente para que isso aconteça, acho que vai ser importante. Essas discussões, elas são normais, essas divergências, ainda mais um partido gigante, cheio de gente com muita história para contar e com muito serviço prestado. É normal que as acomodações ocorram, mas eu acredito na gestão do nosso presidente estadual, Fábio Garcia, sempre fez boas escolhas, boas decisões, sabe a hora certa de acelerar o jogo, está viajando o estado aí para entender a montagem do que está acontecendo. Acredito que o DEM, agora União Brasil, vai ser protagonista mais uma vez, se tudo correr bem, com a reeleição do governador Mauro Mendes, com uma eleição de 2 a 3 deputados federais e 5 a 6 deputados estaduais. Eu acredito muito na força e no protagonismo agora do União Brasil para os próximos dias. O senhor está sendo muito modesto quando fala que é soldado raso. Se a gente pegar a analogia da polícia, que são 7 as patentes, né? O senhor está aí para primeiro tenente, coronel, né? Mas oficial. Oficial com certeza. E aí a pergunta que eu lhe faço nessa condição, o senhor é um desses deputados estaduais que o União Brasil deverá fazer no ano que vem, ou o senhor vai disputar por outro partido? Kleber, eu ouço essa pergunta com muita frequência e fico feliz demais. Eu entendo que eu estava inovando aqui. eu fico muito feliz, lisonjeado, parto do princípio que, se sou pensado por amigos, por pessoas, pela cidadão como um potencial candidato, faz sentido para mim que o meu trabalho está funcionando, que o trabalho do meu time está acontecendo. Mas eu estou muito feliz onde eu estou muito focado na gestão, estou muito focado em entregar cultura, esporte aos 4 cantos. Eu vou poder contar para os meus filhos que, quando fui secretário, nós tivemos um orçamento histórico, nunca houve um orçamento tão poderoso, tão importante, políticas públicas tão importantes, tão poderosas, o projeto Olympus no esporte, tantas coisas importantes acontecendo sobre a gestão e eu fazendo parte desse time. É minha prioridade nesse momento, não penso em sair do partido e também não penso em ser candidato. Tá certo, olha só, eu vou encerrar essa entrevista aqui, mas só vou passar para o senhor agora uma mensagem que eu acabei de receber. É o pessoal aqui do artesanato, dizendo o seguinte, que o artesanato sempre fica de fora e as pessoas gostam sempre de levar uma lembrancinha quando vem a Mato Grosso, quando vem aqui na região metropolitana também, para o senhor ter uma atenção mais especial em relação a esse segmento, viu, secretário? O artesanato, ele fica linkado à SEDEC. Ele é linkado à SEDEC, não linkado especialmente à CECEL. Mas, tanto nos nossos editais da Aldir Blanc, quanto no nosso edital que nós vamos lançar agora da Vivências, todos eles a gente sempre deixa um espaço reservado para que eles participem, mas ele é linkado à SEDEC e não especialmente à CECEL. Olha, foram muitas mensagens em relação ao artesanato e uma delas foi da Laura Coma, então repassei aí, obrigada pela resposta. Abraço a Laura e seu nome, abraço a todos os nossos guerreiros aí que levam a arte para todo mundo. Secretário, agradeço muito a sua participação aqui ao vivo no programa Notícia de Frente. Tenha uma ótima sexta-feira e também um excelente final de semana. Eu que agradeço, é um prazer para mim estar aqui, ter a oportunidade de falar para todo o estado sobre cultura, sobre o esporte. Quero deixar uma mensagem clara de que a CECEL está de portas abertas para ouvir, para entender as demandas. Eu tenho viajado esse estado inteiro, temos um estado gigante que a gente tem que entender os estágios que a cultura e que o esporte estão em cada um desses municípios. Conte com a gente, conte com a CECEL, conte com o governador Mauro Mendes.
Obrigada, então, gente. Olha só, 7h03. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem mensagens, tá bom? Mas agora a gente fica com imagens do trânsito diretamente da Avenida Miguel Sutil. Olha só o volume já. Tá com peso aí. O pessoal tá saindo de casa, indo para o trabalho. Bom, vai com Deus, gente. Vai com fé. Sexta-feira começando agora. Chuva anunciada. Olha só essas nuvens carregadíssimas. Cuidado então no trânsito, hein? Daqui a pouquinho voltamos com mais informações.